Durante os 3 anos de seu ministério, Jesus foi seguido por multidões que o ouviam atentamente e com ele interagiram em muitas ocasiões. Enquanto falava, Jesus recebeu 141 perguntas registradas pelos evangelistas, mas foi ele, próprio Jesus, quem mais indagou, dirigindo 217 perguntas aos seus ouvintes. Podemos dizer que Jesus, de certa forma, repetiu na Judéia o método do filósofo grego Sócrates, que 500 anos antes costumava fazer perguntas nas ruas de Atenas, levando as pessoas a questionarem suas crenças e propósitos. As perguntas que lhe eram endereçadas, muitas vezes Jesus respondia com outra pergunta, levando seus interlocutores a pensar mais profundamente sobre suas próprias crenças e intenções. Mas ele sempre os contemplou com uma resposta, direta ou indireta, exceto em uma única ocasião, o momento em que uma pergunta insólita o deixou calado. Foi diante de Pilatos, governador romano da Judéia, no julgamento que condenaria Jesus à morte na cruz. Pouco antes, Jesus afirmara: "Eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz." Mas Pilatos, descrente, rebateu: "O que é a verdade?" Jesus, então, permaneceu calado. O silêncio de Jesus é um dos momentos mais enigmáticos do Evangelho. Um episódio que pode ser interpretado sob diversas perspectivas filosóficas. E cada uma delas nos leva a reflexões profundas sobre a natureza da verdade. É sobre isso que iremos conversar hoje, fazendo uma tentativa para compreender o gesto de Jesus e, sobretudo, para entender a polêmica questão da verdade, sua natureza e suas implicações na jornada humana. Existe uma verdade absoluta ou ela é construída? Existe uma verdade absoluta ou ela tem uma natureza relativa aos contextos em que surge? A verdade é revelada ou descoberta com os recursos da razão? Podemos abarcá-la e entendê-la em nossa dimensão humana? Como o nosso conceito de verdade reverbera e influencia a ética e a responsabilidade moral? Como a verdade é entendida no idealismo e no materialismo? Todas essas questões serão debatidas a partir de agora, com o nosso convidado especial, o filósofo clínico, escritor e poeta Guto de Castro, profissional estimado e respeitado por nossa comunidade dos Sapiens, e que agora está às vésperas do lançamento de seu novo livro, que também contemplará o tema da verdade. Vamos lá? Olá, e voltamos com os nossos estudos de espiritualidade e vida. O último, né, deu aquele solavanco, puxou as nossas referências ao discutirmos, conversarmos com o nosso caro Gilberto Cardoso o tema A Crise da Fé. Mas o tema de hoje não fica atrás, eu diria até que é muito mais polêmico do que o anterior. E vamos conversar com o nosso querido amigo Guto Castro, que já é conhecido da nossa comunidade também,
Vocês lembram que no tempo da pandemia nós conversamos com o Guto. O Guto também escreveu durante muito tempo para o Planeta J, quando nós tínhamos o site como um jornal, né? Sempre colunas muito assertivas, muito inspiradas, né? O Guto, que, como já disse na abertura, que é filósofo clínico, é poeta, é escritor. No final, a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro dele. Mas, até que chegue esse finalzinho, nós vamos falar sobre um tema, olha, chocante, eu diria, né? É um tema do dia a dia, mas que a gente faz de conta que não existe. É o que é a verdade. A toda hora nós falamos sobre a verdade. A toda hora nós afirmamos nossa verdade. A toda hora nós cobramos dos outros a verdade. Mas o que é a verdade? Nós vimos que este tema foi o único que levou Jesus a um momento de silêncio. A gente abre os evangelhos e nós vamos ver que Jesus está sempre respondendo às perguntas que lhe são feitas e respondendo às circunstâncias que lhe são, com as quais ele se defronta. Mas, naquele encontro com Pilatos, Jesus silenciou. Naquele momento em que Pilatos diz o que é a verdade. Claro, nós vamos repetir a pergunta de Pilatos para o nosso Guto Castro. Mas eu tenho uma pergunta que vai anteceder a esta. Porém, não vamos ser grosseiros com o nosso convidado. Vamos ouvi-lo nas suas saudações ao público do Sapiens, à nossa comunidade. Olá, Jomar Moraes, é sempre um prazer estar com você, estar com a nossa comunidade do Sapiens, né? Eu queria agradecer primeiro pela essa oportunidade de estar aqui conversando com almas e espíritos tão elevados, né? Eu estou caminhando ainda nesse processo. E é claro não seja modesto. É claro que a filosofia nos deixa bem confortável, né? Porque a gente tem o entendimento que o princípio de todas as coisas lá em Sócrates é que nada sabemos, né? Estamos nos aventurando a caminhar por narrativas e caminhos que nos dê alguma segurança, né? E ter essa visão, ela é interessante, porque nos deixa à vontade, inclusive para errar, né? É verdade. E depois voltar atrás e recomeçar esse caminho. A gente aprende muito com os erros também, né? Isso. Em tempos de verdade, né? O oposto à mentira pode também ser questionado, né? Como o que é a mentira, né? É um desafio também tão grandioso como responder o que é a verdade, né? Nesses tempos tão líquidos, né? Tão gasosos, né? As coisas saem de nossas gestões, né? Fica muito difícil. Mas é sempre bom estar aqui com você e com a comunidade. Eu fico muito contente de estar retornando a essa casa que me deu tanto espaço, né? Meus primeiros ensaios em filosofia clínica foi através do seu portal, né, que eu tive. Tivemos o privilégio, né? Tivemos esse privilégio, né? E eu agradeço mais uma vez a você. Bom, então vamos fazer o seguinte, Guto. Eu disse que não ia começar com a pergunta mais óbvia e mais forte também do nosso bate-papo, que é o que é a verdade. Então eu vou começar te perguntando: é possível alguém conhecer a verdade? Essa é uma pergunta profundamente complexa, cuja resposta exigia praticamente o tempo que o homem se descobriu como um ser pensante, né? O que é a verdade, né? É um mistério, né? O silêncio de Cristo perante a Pilatos, como você coloca no problema inicial, nos deixa... eu disse, isso é uma opinião minha, não é nada acadêmica, nos deixa à vontade para tentar entender o que poderia ter acontecido ali. Provavelmente, a minha visão, Jesus Cristo preferiu o silêncio do que ter a ideia de que Pilatos talvez nem quisesse ouvir ele e decidir um veredito sobre seu caminho naquele momento. Então, é um mistério, né? O próprio Cristo silenciou.
Agora é interessante que o Nietzsche, lá na frente também, já no final da vida dele, ele silencia para o mundo também. Talvez a verdade, aí a gente vai começar esse encontro para falar sobre isso, ela tem a ver com você ter um novo olhar sobre essa investigação. E talvez esse novo olhar sobre a investigação nos coloque um desafio, silenciar, contemplar esse mistério, né? De tentar buscar, de ver e compreender o que é a vida sem precisar ter um enunciado, né? Esse silêncio que Cristo nos dá, que o próprio Nietzsche nos dá já no final da vida, pode ser o que nós estamos procurando. A origem de todas as coisas, aquilo que na filosofia ocidental a gente chamou de motor imóvel, a luz para os judeus, né? O indivisível, que é Deus para os cristãos e tantas religiões, né? Esse retorno, essa humildade, ter essa humildade de olhar e entender que nós não somos capazes de encontrar essa verdade até que todo o mistério seja revelado, né? O que fica, então, são narrativas humanas, pontos de vista de cada um, que é claro que precisam ser respeitados, né? Mas a da filosofia clínica, isso é bem claro, cada um é dono de uma verdade, né? A verdade de si. E se essas verdades conseguem conviverem, né? Ótimo, né? Mas o que a gente percebe no mundo é que hoje há muitos ruídos, esses ruídos têm levado à violência, né? Nós voltamos a ter guerras, principalmente depois da pandemia, quando a gente esperava um mundo melhor. Me parece que cada vez que a gente fala, nós nos complicamos muito mais. Eu penso que o início de buscar a verdade está nesse silêncio, esse desafio, essa colocação de Cristo, o do Nietzsche também no final para o mundo, né? Depois de ter feito tantas revelações interessantes, inclusive... Me parece que eu sou... O meu conhecimento assim, de filosofia é muito raso, né? Mas me parece que essa questão já começa ali no platonismo. Em Platão, parece que Platão ele considerava que a verdade era algo muito mais para ser experimentado, né? do que é explicado, né? O Platão vai falar no mundo denso, no mundo físico que nós habitamos, nós teríamos apenas um reflexo, não? Um reflexo dessa ideia pura, né? Isso. O Platão vai falar muito do mundo das ideias, né? Talvez a verdade esteja além, é claro, da questão que a gente fala talvez a verdade esteja nos sentidos, ele vai falar disso, no mundo das ideias. Há até uma história muito interessante que é contada em sala de aula sobre o mito da caverna, né? Que você vê, estamos todos presos numa caverna que tem uma fogueira, essa fogueira projeta por meio dos nossos corpos o que seria a realidade na parede, né? Então, esses acorrentados verem o que é a vida a partir dessas imagens na parede. Alguém consegue fugir dessa armadilha existencial e consegue sair da caverna e ir até a luz. Olha aí o sentido da luz, né? Deus, né? Os judeus, né? E iluminação. E essa iluminação, esse alguém que fugiu, deixou a caverna, tenta voltar à sua comunidade e quer anunciar a boa nova, né? E o que acontece, né? Ele é apedrejado, ele é morto, né? Por tentar encontrar uma nova verdade. Agora, que verdade é essa que ele encontrou lá na luz e trouxe? A gente vai encontrar nas grandes almas que passaram por aqui falando de amor, de paz, né? Perceba que a boa parte das grandes almas tiveram oposições violentas, né? Físicas, intelectuais, mentais, né? Em cima, né? Nós temos um grande problema quando aparece uma alma mais iluminada, que avançou um pouquinho mais em busca dessa verdade, né? E sempre que esses seres descem à Terra, a gente tem problemas. Sim. Sempre que se tenta sair do quadrado, né, se encontra dificuldades. Me parece que esse quadrado da vida em que a gente procura se situar é o que nos causa um pouco de conforto. Na verdade, é um conforto destruidor, né? Que é um conforto ali que te leva à preguiça, à indolência, e você deixa de crescer. Mas parece que isso nos é muito caro, né? A grande maioria da humanidade, tanto que ocorre esse fato que você acaba de
de nos lembrar. Sempre que aparece alguém que consegue ver além da curva, né, que sai do quadrado, esse alguém, ele é perseguido. E isso me coloca, então, uma segunda pergunta para você, né? Porque, veja, o Cristo, né, Jesus, antes ele foi indagado, ele foi questionado por Pilatos, né, porque antes ele havia afirmado uma outra coisa que tinha chocado Pilatos. Quer dizer, eu vim para dar testemunho da verdade. Eu vim para dar testemunho da verdade. Pilatos, talvez, assim, um cético, Pilatos, talvez, cético não no sentido, assim, vulgar desta palavra, mas talvez vinculado mesmo à escola cética grega, de Pico, né, que por aí vai. Pilatos, ele não acreditou naquilo, e ele viu com uma certa ironia, porque talvez ele achasse que era impossível alguém ter um conhecimento tal da verdade, completo, integral da verdade, a ponto de dar testemunho disso. Então, ele faz a pergunta a Jesus: o que é a verdade? E Jesus silencia e dá margem a uma série de elaborações, né? Uma delas você acaba de fazer muito bem, né? Que é aquilo que a gente chama de verdade essencial. Eu também acho com você. Ela não caberá nunca nos nossos conceitos, né, nas nossas definições, nos nossos jogos de palavras. Porém, a gente olha para a caminhada do mundo e a gente vê que há sempre uma preocupação do homem em não apenas buscar como explicar, e aí o lado mais negativo da experiência, que é a ânsia de impor aquilo que ele considera a sua verdade, né? Então, eu diria, partindo dessa explicação que você deu, que me parece muito adequada e que eu tenho muita afinidade com ela, como é que a gente consegue administrar essas situações? Nós temos as religiões, em primeiro lugar, as religiões, que são as grandes influenciadoras do mundo. E a religião está ali na raiz da filosofia, a religião está na raiz da ciência, né? E a religião está aí ainda influenciando, guiando as pessoas, a maioria da humanidade é guiada pela religião, né? Então, nós temos a religião, em primeiro lugar, a maioria delas, não diria a maioria, mas uma parte delas, a parte mais influente, principalmente no mundo ocidental, trabalhando com o pressuposto de verdades inflexíveis, né, de verdades que não podem ser questionadas, os chamados dogmas. Depois vamos encontrar a filosofia como uma riqueza muito grande, muitos segmentos, muitas tendências, mas com os filósofos também se debatendo para provar a sua verdade. E hoje temos a ciência, que tem um método experimental, mas não devemos esquecer que o cientista começa o seu trabalho a partir da intuição e a partir de uma reflexão. Depois ele vai lá e tenta testar em laboratório, mas tudo começa nesse âmbito mais profundo do ser, né? onde emergem a intuição, as ideias, as reflexões. Qual é teu olhar sobre essa coisa que me chama a atenção e, às vezes, me incomoda? Me incomoda com o olhar do século XXI, que eu procuro ter hoje, que é noções de verdade disputando as consciências, muitas vezes, através de métodos violentos. Perfeito. Isso é um tema interessante, João Maia, ao mesmo tempo que nos preocupa. Alguns seres humanos, né, têm na sua formação, e eu estava falando sobre isso numa palestra aqui, um aluno no Rio, 5.000 anos de formação, né? Eu digo porque um homem como você, da inteligência, você leu livros que foram escritos 5.000 anos atrás, e a Bíblia, por exemplo, né, quantos milênios tem, o budismo, né, os ensinamentos, né, a filosofia oriental. Então, quem bebe nessas fontes, né,
e que vai se capacitando, que vai se iluminando ao longo da vida, é claro que está em vantagem buscar essa verdade mais do que aquele que só levou os 20, 30 anos para se formar numa universidade, né? Então, nós estamos falando de alguns seres que carregam consigo ensinamentos que são de milênios, e aí estão os clássicos, né? Que tem muito a ensinar a gente, né? Tudo que foi formatado, escrito oralmente, no papel, né? No papiro, ele tem uma importância porque ele vai criar isso que é a memória da humanidade, né? O conhecimento da humanidade está nesses arquivos, nesses universos que nós carregamos, né? Respeitar todas essas pesquisas é um princípio de entendimento de que a gente também tem que ser humilde de reconhecer que não sabemos nada, mas que estamos estudando para melhor começar, né? Perceber isso, né, no mundo com tantas divergências, você mesmo falou, tantas religiões, né? Eu já fui, eu adoro ouvir pregações tanto da Igreja Católica como na protestante, né? Tem espíritas fantásticos também. Gosto de estudar, acho que eu melhoro com ele, né? Em busca desse conhecimento que me liberte da condição em que eu estou, da Terra, né? Há um problema aqui muito interessante, Gilmar, da queda, né? A gente tem um problema inicial que é essa queda do homem para vir à Terra, né? O que de fato quis Deus fazer com que a gente... É claro que existem explicações teológicas, eu queria ter muito a oportunidade de tentar responder essa questão que eu coloco sempre para Deus. Eu sempre pergunto por que temos que passar por tudo isso, né? Independente da gente ter uma condição ou uma missão divina para o bem, ou para o outro lado oposto, né? Por que temos que estar aqui, né? O que deu errado lá em cima para que a gente pudesse ficar... Se você olhar para a Terra hoje, ela mais parece um campo, e eu não estou blasfemando, eu estou falando como um pensador, ele mais parece um campo de concentração, né? De forças, eu chamo racionais, doentias, né? Porque o que nós temos aqui, ninguém é perfeito, né? Parece que estamos aqui para nos purificarmos, né? E tentar, de certa forma, aqueles que conseguirem, né, evoluir e ir para um plano melhor. Mas a perspectiva que eu começo a tentar ver é que talvez boa parte nessa seleção, entre aspas, não alcançará de novo a terra prometida, o retorno à casa, né? E perante a visão que eu tenho do meu Deus, do Deus que é de todos, que ele não seria mau a ponto de condenar até aquelas almas mais terríveis, né? E aí eu falo dos grandes ditadores, os grandes assassinos, a morte, né, eterna. Haveria uma espécie de anistia no final, que pudéssemos, né, retornar, reparar o que deu errado na civilização. Agora, isso vai custar a gente esse aprendizado aqui na Terra, né? Para que a gente não repita todos os erros que a gente fez ao longo da história da humanidade e o que a gente deve ter feito por lá para ter tido essa queda, né? Que você está tocando num aspecto aí bem interessante, cheio de nuances, de muitas nuances. Eu falo em analogias porque eu não tenho uma narrativa hoje, né, que tenta explicar o que eu estou tentando até no novo livro, né, quando eu falo. A gente, aliás, parte de uma coerência lógica, né? A mais simples dela, que é a ideia, quando Aristóteles criou o método de você usar a lógica para fundamentar o que nós chamamos hoje de ciência, né? Um discurso fundamentado. Ele usou uma formulazinha bem fácil, né? Vamos pegar assim, o Sócrates é homem, né? Todo homem é mortal, né? Aliás, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Esse diálogo ele não permite oposição, até que se prova o contrário, né? Mas, por exemplo, eu chego com o cristianismo, não, Sócrates tem alma, né? E pode haver a possibilidade dele ter sido salvo por Deus e está lá. Então, Sócrates não é mortal, é imortal. Aí começa a confusão da filosofia, né? Um puxa para o seu lado, outro puxa para o outro. E dentro da condição humana é bem complicado, né? Exato. Não, achei interessante que é uma coisa que você falou na sua abordagem anterior,
é quando você fala a questão da civilização, por que que Deus fez isso, qual é a tua dúvida, que eu acho que é uma dúvida universal, acho que é uma dúvida que qualquer pessoa que pense minimamente já teve essa dúvida um dia, né? Uhum. Pô, se Deus é perfeito, se as religiões dizem que Deus é perfeito, se os atributos são onipotência, onisciência, onipresença, por que que existe essa confusão? Essa confusão toda nesse mundo e por que, como você expressou belamente aí para mim, pelo menos, a Terra virou um campo de concentração. Ok? Aí como eu estou participando também desse debate, não apenas como administrador, a gente está conversando, né? Estamos ali no. Uma coisa que me consola, que me aplacou mais essa perplexidade que eu acho que todo homem tem, é quando eu tomei conhecimento do modelo, né, de alguns modelos da espiritualidade oriental, que existe na espiritualidade judaico-cristã, mas elas são abordadas em núcleos muito esotéricos, elas não transcendem para aquilo que a gente chama de religião popular, que é o seguinte, é que o mundo, o universo, o mundo físico, ele existe em razão da tensão de opostos. Se a gente observar isso, se a gente observar o mundo, os eventos, você vai ver isso, que nós sempre reconhecemos alguma coisa em razão do seu oposto, né? Então, a gente fala muito sobre... Eu não quero entrar nesse tema totalmente, porque esse daria um novo estudo, que é a questão do bem e do mal. Mas a gente fala muito do bem e a gente exclui aquilo que de cara a gente considera mal, mas há uma pergunta que a gente poderia fazer se fizéssemos um raciocínio mais cósmico. Será que isso que a gente chama mal é mal mesmo? Ou é uma coisa também necessária a que a gente tenha a experiência da vida? A verdade para mim, sei que alguns filósofos já admitiram isso no passado, né? A verdade para mim é aquilo que é. A verdade é. Não, você pode elaborar o que for, seu raciocínio pode ser brilhante, mas ele não vai alterar aquilo que é. A verdade é aquilo que é. Não sei se é o Heidegger, você que vai me auxiliar, eu acho que o Heidegger dizia assim, não, a verdade, aliás, como Platão, então, né? A verdade é para ser experimentada e a verdade ela é desvelada. Heidegger achava que a verdade também vem como revelação. A gente busca, a gente faz muitos exercícios, a gente faz muitos cálculos, mas a verdade é aquilo que ele se mostra, né? Então, no mundo que aí está, no mundo que é, no universo que aí está, nós vemos sempre essa tensão dos contrários que nos permite ter uma noção de que algo existe, né? de que algo é. Não estou dizendo que essa é uma explicação não, mas tudo, que é absoluta. Ela aplaca um pouco a minha perplexidade. Então, e eu acho que a verdade é aquilo que é, porém, como ela é tão grande, ela transcende tanto a nossa capacidade, o nosso tamanho, que nós estamos na vastidão do universo, de um universo que é ilimitado em todos os sentidos para nós. O que nós podemos fazer é recortes. Às vezes a gente pega um ponto e a gente tenta dissecar aquilo e construímos as nossas teorias, os nossos modelos, mas isso me leva a um questionamento. Se nós só podemos fazer isso cresce, a gente tem avançado ao longo da jornada evolutiva, mas isso é muito limitado, então nós deveríamos fazê-lo com humildade. Fazê-lo com humildade, reconhecendo a vastidão. E isso talvez nos levasse a um procedimento diferente no manejo e na interação entre aquilo que nós chamamos as verdades, né? As verdades que estão aí, sejam das diferentes religiões, dos diferentes segmentos filosóficos, por aí vai. Essa é a minha digressão. Não sei o que você
que você acharia? Eu acho que é por aí, né? Eu volto à questão do silêncio, né? Emitir qualquer juízo sobre a verdade absoluta, ela parece ser uma tarefa que nós não temos instrumentos hoje, e nem narrativas, né? Quando falo instrumentos científicos, né? Metodologia, né? E narrativas que possam nos dar essa pergunta, a resposta sobre a verdade. Isso vai levar, talvez, todo o processo de existência humana. E olha lá, será que a gente vai um dia conseguir responder? Eu acho que não. Eu gosto muito de ouvir as perguntas dos jovens e também das crianças. Eles vão sempre no ponto. Não? Então, é uma pergunta para você, é sobre a questão da verdade. Então, é contigo. Se cada pessoa enxerga a verdade a partir da sua própria vivência, então existe uma verdade absoluta ou toda a verdade é relativa? Uma pergunta muito inteligente e bem complexa. Aqui a gente volta àquela... É uma opinião minha, né? Claro que não representa a resposta certa nem a verdade sobre a pergunta, mas, na minha opinião, a verdade humana, a verdade do mundo como ele é hoje, aqui que nós chamamos analógico, né? Não falo nem ele digital e muito menos divino, ela é relativa. A verdade divina, né? Ela sim é a verdade absoluta. E fechando, João, me vem até a ideia que nós lutamos muito pelo aquele discurso de que nós precisamos humanizar as relações, né? Eu acho que aí temos aí um outro erro lógico, sabe? Porque quando você fala em humanizar as relações, o que é do humano é tudo isso que a gente está vendo no mundo, né? Violência, né? Desmatamento, crises climáticas, esse absurdo que se tornou a Terra, o caos. Mas se você começar a reverter, o meu livro, eu até esqueci de dizer isso, ele propõe a ideia de você não mais humanizar as relações, mas divinizar as relações. Quando você coloca o divino como norte para as suas relações, talvez você se torne melhor ainda. Talvez não, você vai se tornar melhor, né? Ainda que seja também um processo de crescimento e evolução. Mas a gente começa a ter uma virada de chave aí, que é não mais falar em humanizar as relações, porque o humano é isso, cheio de falhas, etc. e tal, mas se espelhar na ideia de uma relação divina, de contemplação que o outro é Deus e Deus também está em nós. Então, esse respeito ao nosso corpo e ao corpo alheio, e também nas narrações e narrativas que a gente propõe um ao outro, ele pode ser um princípio de início para uma jornada de grande crescimento da humanidade. E aí sim, a gente sairia desse lado da humanidade para a divinização de novo, retomando o caminho da casa que nós perdemos um dia. Com certeza, muito boa essa sua abordagem. Mas, enfim, é um desafio, mas eu acho que não a encontrar essa verdade. Por enquanto, a gente pode, por exemplo, na filosofia clínica, eu estou bem à vontade, porque é a verdade, a gente faz mais uma escuta, né? E cada um carrega a sua verdade. Se o sujeito está bom como ateu, né? E na historicidade dele ele vive feliz, né? Então que ele siga aquela trajetória. Se ele é budista, né? Que ele viva o budismo, a gente está ali escutando e tentando se relacionar, interferir no mínimo possível na vida dele, né? Até eu cobro muito eu hoje estou na Associação Nacional dos Filósofos Clínicos, no FINC, né? E estou na Comissão de Ética, né? Eu fui eleito por mandato agora até 2028, com a nova presidente. Nós convidamos o homem certo para essa conversa. E sim, uma das nossas questões também é que a filosofia clínica não se torne dogmática, nem chata, né? Nem conceitue as pessoas também, né? Porque a gente tem olhado muitos discursos de alguns companheiros, né? Colegas de formação, denigrindo a imagem de outros profissionais sérios também. E eu acho que não é por aí, né? Nós não precisamos nem nos proteger sob certificações, mas também não preconceituar sobre as formações e os erros das formações, das outras formações, que a nossa também está cheia, está no aprimoramento, né? Ela vai evoluir. Se você pegar o que era a filosofia clínica há 20 anos atrás e o que ela é hoje, ela está evoluindo como as outras profissões, a psiquiatria está começando
A psiquiatria está começando a evoluir também, né? É importante, né? Todas as formações. Então, o mais importante é tentar, enquanto a gente está aqui, Jomar, viver da melhor forma possível, né? E tentar interferir da melhor forma possível na vida dos outros. Mas olha, há um erro aí, um erro, por exemplo, eu fiz uma experiência própria. Imagine um pai de família, né? Com filhas e esposa e tudo, e ele tenta ser o mais democrático possível, o mais liberal possível, né? Ele torna a regra da casa não ter regra, né? Eu já vi as coisas se esculambarem em ambientes assim. Sim. Você falava aí da jornada que Deus foi bom, Deus foi ruim. Não, é preciso você ter um código de ética, né? Um princípio de lei que nos governe e nos torne civilizado, né? Exato. Então, eu acho que a natureza, mesmo a natureza física, ela nos ensina esse respeito. Isso. Existem leis, essa tensão que eu falei entre opostos não significa ausência de leis. Né? Isso. Mas existem leis que permitem o equilíbrio. Quando você rompe essas leis, você tem um desequilíbrio que causa a barbárie, né? No nível moral e espiritual, causa muito sofrimento também. Isso tem. Aí uma outra coisa, se você me permite, quando eu falei ali, eu acho que eu concordei, você disse, tem algumas pessoas que acham que jamais saberemos o que é verdade, né? Ou teremos uma ideia mais clara. Eu disse, eu também, eu estou nesse grupo. Agora, eu pediria permissão para ele, não me confundam assim com um niilista total, não é isso. Eu acho que no nível em que nós estamos, no estágio, nesse nível também da manifestação da vida no mundo mais denso, no mundo material, digamos assim, nós não vamos conseguir. Nós poderemos conseguir uma ideia mais ampla em estágios mais altos. Agora, não me pergunte como seremos ou estaremos unidos à própria fonte. Ok? Quer dizer, que a fonte sabe. Porque ela é em si a própria verdade. Né? Aquilo que chamamos Deus, Deus sabe, porque ele é a própria verdade. É a manifestação da verdade. Agora, quando você desce, né, desse plano, digamos assim, da fonte, para o palco onde a vida se manifesta, onde a lila, o jogo da vida é outro conceito oriental, se manifesta, aí você vai ver que é necessário que haver as polaridades, as tensões entre as polaridades, para que se tenha o jogo, para que se tenha a noção da realidade. Mas, Guto, me permita, então, te colocar uma outra pergunta, que é o seguinte. Para mim, nós não temos, claro, que a verdade absoluta, temos que tratar desse assunto com muita humildade, mas nós precisamos, sim, das construções de modelos, né, precisamos do esforço, né, de buscar uma explicação. Está lá desde o Eclesiastes, Deus deu essa ocupação ao homem de fazer perguntas, de buscar. Nesse brinquedo, a gente precisa fazer alguma coisa, nesse brinquedo da vida. E nós precisamos dessas elaborações, desses modelos que nós construímos para explicar o que está além dos conceitos. Nós precisamos desses modelos para nos apoiarmos, para trafegarmos no labirinto escuro da vida. Esses modelos são úteis, aí você falou uma perspectiva de filosofia clínica, né? Cada um pode ter a sua verdade, que seria, no caso, o modelo que lhe responde algumas coisas, que torna a sua vida mais confortável, que o torna mais preparado para dar a sua contribuição de co-criador. Eu acho que isso nós precisamos. Aí a questão é uma questão que vem lá desde o filósofo Kant, se eu não estou enganado. Eu tenho medo de falar sobre filosofia, porque meu conhecimento é muito raso nessa área. Mas o Kant parece que ele via... A visão do Kant, de verdade, é uma visão idealista. Né? Você vai ter ali, do outro lado, uma visão mais materialista, né?
Kant acredita que há verdades realmente fixas, né? E que essa verdade a gente precisa lidar com ela de uma maneira que na percepção dele é coerente e aplicá-la em qualquer situação, né? Já outras pessoas, dentro de uma visão mais relativista, né? E também mais contemporânea, o relativismo é uma visão mais contemporânea também. Acho que não é bem assim, né? Já que nós nem temos a verdade absoluta, nós temos modelos que nos constroem que nos dão para determinados segmentos, para determinados indivíduos, uma noção de verdade. Seria prudente também que nós considerássemos isso relativo a um contexto, a uma experiência, a um tempo. Então, não haveria essa inflexibilidade do conceito de verdade que parece que está lá em Immanuel Kant. A tal ponto que, por exemplo, se você está escondendo alguém que está sendo buscado, né, para ser assassinado, está sendo perseguido, se alguém lhe faz a pergunta, você não poderia dizer não poderia omitir, né? Você teria que dizer sim para ser coerente com esse princípio de verdade. Já a partir de uma ótica relativista, você vai ver a utilidade também daquilo naquele momento, naquele contexto, do bem ou do mal que aquilo pode produzir, né? No entorno e principalmente nas pessoas. Qual é a tua visão sobre isso aí? Você ficaria mais com o Kant? Como é que você trabalha essa coisa do trato relativista também das verdades? Nem vou falar a verdade absoluta que ninguém tem. Das verdades. O Kant vai trabalhar com a ideia de ética, o imperativo categórico, né? A ideia de que você, ainda que seja condenado à morte, você deve falar o que lhe perguntarem e falar sobre tudo a verdade, né? Tá a máxima aí que a gente brinca quando dá aula sobre ética e Kant, que diz que havia um cidadão alemão que estava escondendo 2 judeus no guarda-roupa da sua casa, né? Durante o nazismo, e os soldados da SS caçando os judeus por tudo que era canto na Alemanha, né? Entre os anos 40, né? Final da década de 30 e os anos 40, bate a porta desse alemão e pergunta: você tem judeu aí? Aí ele vai pensar em ética, em Kant, né? Imperativo. Mas ainda que doa, eu tenho que contar a verdade, ele simplesmente diz: tem, está escondido no guarda-roupa, vamos 3 para os campos de extermínio lá. Mas é uma ideia Kant também foi muito feliz quando ele fala também a crítica da razão pura, né? Aquilo que nós chamamos o pensamento cru, o pensamento inédito, né? Que pode ser também uma busca dessa verdade. Agora, ele nasceria também, a gente volta para o problema inicial do silêncio, né? Porque quando você suspende o juízo, né, na ideia de Kant, você tem aí uma situação de não levar em consideração toda a formação que você teve para chegar até hoje, na idade que você está, né? Veja bem que você começou, você tem a primeira formação, sua família, ela tem uma forma de lhe criar, de educar, você foi para o colégio, herdou outros costumes, né? Outra cultura, você foi para a universidade, então, tudo que você aprendeu na universidade, né? Você teve problemas de conflituais com o que era antes, né? E esse balaio de gato que a gente chama está todo dentro de nós. Essas narrativas, esses aprendizados, todos estão dentro de nós. Suspender isso e iniciar algo do zero, né, é um desafio para poucos, né? É praticamente impossível a gente ter uma conversa como essa se não tiver dentro de nossas narrativas referências a tudo que nós estudamos, aprendemos, conversamos, né? E eu falo não só no mundo acadêmico, mas no dia a dia, porque essa formação ela é lá na universidade, ela é dentro dos colégios, mas é nas instituições, ela é dentro da família, é nas igrejas, né? Então você herda um conjunto de conhecimentos que lhe proporcionam, aí sim, uma narrativa para viver, né? Bem dentro do que a gente acha que é seguro viver, e a gente vai trilhando esse caminho.
Eu creio que 90% da população do planeta até segue. O problema é quem está na frente, né, disso tudo, governando tudo isso aqui. A gente tem problemas, né? Eu não gosto de citar nomes, mas a gente tem alguns dos maiores líderes do mundo que não deveriam estar ali, né? São pessoas que são perigosas, e o pior, eles estão a um passo daquele botão que pode destruir a humanidade, né? Exatamente. E as formulações de políticas que eles praticam por decretos, né, mexe com todo o planeta. A gente viu o início do ano agora, a gente está vendo as dificuldades que o planeta está tendo de tentar uma harmonia, né? Todos os líderes espirituais do bem estão pedindo que acabe as guerras, acabe as diferenças de sistemas capitalistas e comunistas, né? Que a gente pregue uma união só porque o planeta está indo de mal a pior, tem a crise climática, né? E isso a gente cresceu ouvindo que era preciso fazer alguma coisa, e parece que cada vez mais esse pessoal vem, promove um decreto que sentencia a morte de milhões de seres humanos em todo o planeta, né? Diariamente a gente perde muita gente, né, às custas de 10% que tem a possibilidade de governar, que são escolhidos, inclusive, por nós. Né? Esse aqui é um detalhe. Em busca dessa verdade, não. A verdade é a esquerda, a verdade é a direita, a verdade é o centro, né? É complicado. Assim. Eu acho que você está tocando num problema aí essencial nos dias de hoje, que também me preocupa. Eu acho que preocupa todo aquele que, sei lá, um dia fez uma opção por aquilo que a gente chama o bom, o bem, uma vida ética, uma vida espiritual, né? Acho que todas essas pessoas estão preocupadas, embora dentro das religiões nós tenhamos hoje núcleos que fazem um trabalho que a gente poderia até usar o simbolismo do Apocalipse, fazem o trabalho do anticristo dentro dos próprios núcleos religiosos. Mas o que me preocupa é que esse tipo de liderança ela está em expansão. E nada nos diz, nesse momento, que essa onda de surgimento de líderes comprometidos com a força, com a ganância, com a irresponsabilidade, com a falta de humanidade e a falta de misericórdia, que foi um dos grandes temas do Papa Francisco, por exemplo, durante o papado dele, né? E há uma tendência a crescimento. A gente olha para a Europa, há uma tendência crescente de pessoas fundamentalistas, radicais, serem elevadas, serem guindadas ao poder. E isso nos chama a atenção para pelo menos da minha atenção, para o estágio da humanidade. Esses líderes, eles não surgem do nada. Para mim, eles não surgem do nada. Eles não vêm, eles não descem em disco voador. Esses líderes, eles são autênticos, entendeu? Quando a gente vê um governante, seja um presidente, seja um ditador puro e simples, seja um parlamento, essas pessoas, elas saíram de dentro das famílias que constituem uma sociedade. Essas pessoas foram educadas. Você disse há pouco tempo que seria impossível a gente conversar aqui se nós não trabalhássemos com aquilo que a gente lidou no próprio processo educativo. Né? Então, essas pessoas saíram das famílias. Aquilo que elas ecoam lá em cima, a meu ver, é exatamente o que elas beberam nas fontes dos seus núcleos primários. Ou seja, a sociedade está contaminada. Isso. Aí eu vejo uma necessidade muito grande de que as pessoas não se omitam. Não se omitir não quer dizer que você tem que ir para a praça e subir num banquinho ou participar de algum ato mais violento, mas você não pode, na minha opinião, não deveria, poder pode, porque Deus permite, mas você não deveria empoderar aquilo que nós chamamos de forças do mal. O que é forças do mal? Aquilo que causa sofrimento, aquilo que causa desagregação, aquilo que pode, inclusive, desestabilizar a Terra como planeta. Entendeu? Então, se nós empoderamos,
Se essas pessoas sobem, é porque elas foram empoderadas. E não é difícil a gente constatar isso. Basta ficar num ponto de ônibus, basta entrar num banheiro de shopping, você vai ouvir as conversas. São conversas que estão num nível ético das mesmas conversas das pessoas que hoje dirigem boa parte do mundo. Não é? Muda a forma de expressão, a linguagem, o idioma e a linguagem, mas o sentido é o mesmo, a essência é o mesmo. Então, nós temos uma situação muito delicada aí para todos aqueles que ainda estão resistindo, né? Isso, Jomar, brilhante a sua análise. Isso passa necessariamente pela ideia da verdade relativa, né, que você falou tão bem aí em cima de cada um. E aí, quando a gente fala da verdade relativa de grupos na sociedade, né, de campos da sociedade, né, por exemplo, você ser eleito com 50 milhões de votos de um grupo, né, você, de certa forma, é um reflexo do que quem o elegeu tentando impor a sua verdade lá no individual, né? Eu me identifiquei com aquele porque eu acho que ele fala a mesma ideia de verdade que eu penso, né? Ao eleger, eu vou poder fazer isso pelo meu grupo, né? Porque o que a gente percebe é que até a dualidade entre o bem e o mal, ela existe no jogo pelo poder, né? O que a gente percebe no planeta, tirando o próprio exemplo do Brasil, é que nós temos uma briga do poder pelo poder, de grupos que conseguem, de certa forma, ter um discurso por senso comum que ilude, né? E que consegue o voto desse senso comum, que pregam mais ou menos uma narrativa que as pessoas querem ouvir, no senso comum, são eleitas, mas que, no fundo, quando chegam ao poder, eles não promovem as mudanças que nós precisávamos para que a humanidade evoluísse, não só no Brasil, mas nos outros países, né? A vida, Jomar, é muito frágil, né? Se você perceber, recentemente eu escrevi um artigo agora sobre o Maio Amarelo, a gente está celebrando a redução da velocidade no trânsito, né? Que mata 1.300.000 pessoas por ano em todo o planeta. É um campo de Auschwitz, né? Por ano, 10 anos. A gente está falando aí de 13 milhões, uma guerra, né? Uma guerra que a gente vive. E as pessoas não estão tendo, por exemplo, se você não é do meu grupo, né? Você pode olhar que alguém manda uma mensagem para você, eu vi isso muito aqui no mundo corporativo, onde eu estou trabalhando, e o gestor acelerava em 2.0 o diálogo de quem tinha mandado uma explicação mais lenta, mais interessante, que se fosse ouvida em câmera lenta, até poderia ter menos ruído, menos distorção. Mas o gestor vai, acelera, e aí cria um ruído muito maior. Fulano pegou isso, é só o que ele acha que ouviu. E muitas vezes ele nem ouviu. E essa loucura da aceleração está fazendo com que a gente também se desespere mais ainda, né? Em busca de uma possibilidade de verdade para a humanidade, né? Se não nos levar, na verdade, ao fim do que nós chamamos eu acho que você está falando... aceleração, né? Eu sei que é apocalipse e tudo, mas é um medo que a gente tem, porque os dias estão passando tão rápido, a gente em busca de soluções e cada um querendo se salvar como pode, né? Não há mais esperança. Então, eu acho que o que você está falando nos remete àquele ponto inicial do silêncio. Isso, eu acho que parar nesse momento, né? Parar. Nós precisamos parar e ouvir. Ninguém quer ouvir. E outras pessoas perderam a capacidade de concentração, de atenção. Vez ou outra, né, tem uma amiga aqui do grupo, do nosso SAP, vez ou outra ela diz assim, mas ninguém lê mais nada hoje, ninguém ouve mais nada, ninguém vê mais nada que seja longo, um pouquinho mais longo, como a nossa conversa, por exemplo. Né? E eu penso comigo, não devemos insistir, porque, na verdade, o outro é que se desviou. Se eu ainda continuo mantendo uma capacidade de concentração, uma capacidade de conversação, uma capacidade de ouvir o outro, seja presencialmente ou virtualmente, eu ainda estou conseguindo manter uma certa sanidade e equilíbrio.
Isso. Se o outro só consegue ver 30 segundos, tem alguma coisa errada ali. Entendeu? E a pessoa, se toda a experiência de comunicação das pessoas no modo virtual, que é uma coisa que veio para ficar e é muito importante, pode unir as pessoas, mas tudo que eu posso fazer no modo virtual é só passar a figura e ver as legendas, alguma coisa está errada. A gente sabe hoje que existe uma coisa aí, é um detalhe técnico mesmo, o formato das redes sociais e essa avalanche de informação, ela acelera a agitação natural da mente e, consequentemente, os processos de ansiedade. O ansioso não tem capacidade. O que marca, uma das marcas, um dos sinais da ansiedade é a sua incapacidade de viver o presente. Se você fruir o presente. Então, quando nós estamos num processo de ansiedade, nós sempre estamos querendo passar para dar o passo seguinte. Nós sempre estamos preocupados com o que vem depois, nem que seja não é só depois daqui a 10 anos, é daqui a 30 segundos. Daqui a milésimos de segundo, que isso é bem representado na maneira como as pessoas usam, por exemplo, Instagram e TikTok. No YouTube, eu li recentemente, né? No YouTube, a média de retenção de um vídeo é de 4 minutos. Só aí já é um absurdo. Mesmo você tem uma live, você tem um estudo, mas a maioria das pessoas que abrem aquilo ficam 4 minutos. Claro, isso aí não é a totalidade, mas é a maioria. Tem as pessoas que vão lá até o fim. Eu posso ver vídeo de 2, 3 horas se o tema me interessar, não tem problema. Ok? Agora, aí você acha, eu já acho um absurdo, 4 minutos só e as pessoas já ficam cansadas. A gente sabe que as pessoas ficam cansadas com a novela de TV, quando um take da novela tem mais que 8 minutos. Já é um escândalo também, mas tudo bem. 8 minutos na novela, 4 minutos no vídeo de YouTube, aí você vai para o TikTok. Aí no TikTok a média de retenção é de 4 segundos. Pode uma coisa dessa? É bem complicado. Então, veja, nós estamos vivendo aí um momento realmente perigoso, como você falou, muito perigo. E isso forma um campo, um solo, onde as sementes de todo tipo de irresponsabilidade, de maldade também podem prosperar. Porque você perde o discernimento. Se você lida assim com a informação, você perde a capacidade de discernir. Penso eu. Né? Com certeza. A aceleração faz com que você tome decisões sem pensar, né? Quase que de imediato. Você vai jogando aquilo ali, tomando decisões e, por não pensar direitinho sobre o que o mundo está colocando para você, você acaba elegendo essas figuras que estão aí, né? Foram discursos rápidos, curtos, você vê que não houve profundidade, às vezes você tem sujeito que foi eleito só com um refrão de uma música ridícula, né? Que bateu, o cidadão se identificou e elegeu, né? Ele está pagando até hoje por essa escolha, uma escolha de 4 anos. Sem falar na mentira, pura e simples. Há um endeusamento da mentira. E o pior é que as pessoas ganham dinheiro com a mentira. A gente fala de fake news, aí a gente pensa só que é na área política. Claro que ali está a excelência da fake news, hoje em dia. Né? Não só no Brasil, em todo o mundo onde existe processo democrático, existe essa coisa da fake news política. E é a fake news que está elegendo os mandatários hoje. Quer dizer, claro, porque as pessoas aprovam, porque as pessoas vivem dentro de suas próprias fakes, né? E elevam esse tipo de coisa. Mas existe fake news em todos os segmentos. E aí você vou voltar ao YouTube, por exemplo. O YouTube, muita gente hoje ganha dinheiro a partir do YouTube. E o YouTube ganha dinheiro com essas pessoas e com a gente, o tempo inteiro, ok? Como qualquer rede social. E o que é que acontece? Você vai encontrar os vídeos que orientam os youtubers iniciantes. E qual é a orientação que você recebe ali?
você sempre puxar um pouco mais, exagerar, pesar a mão para conseguir manter a atenção das pessoas. Ou seja, você recebe um estímulo a alterar o fato, que a gente poderia considerar a verdade, Isso. para reter a atenção das pessoas. Então, as pessoas estão muito mais propensas hoje a dar atenção à mentira do que à verdade. Porque a mentira vai dizer o que elas gostariam de ouvir, a partir do impulso das suas emoções, dos seus sentimentos, né? E, na maioria das vezes, dos seus sentimentos mais sombrios. Então, as fake news vão lá, trabalham isso, né? Tem uma máxima popular, né, que a mentira é confortável e a verdade dói, né? É verdade. Então, você falou aí certo, né, nessa linha, né? E é por aí, João Maio. É lamentável esse estágio, né? E agora com a AI, recentemente eu participei de um debate, a gente tem um programa de rádio, e alguém começou a plagiar o estudo Green, né, aquele do japonês, e surgiu um grande debate onde a gente vai parar com a inteligência artificial, o direito autoral e tudo. E eu até brinquei, o meu medo é que a gente acabe não dialogando mais, mas só por meio de máquinas, né? Alguém vai dizer bom dia, aí eu pergunto à inteligência artificial o que eu devo responder. E aí eu vou responder pelo WhatsApp. Por que a gente está ficando preguiçoso para pensar, refletir nas respostas que que as pessoas procuram da gente, né? Muitas vezes a pessoa liga para a gente, eu passei momentos complicados agora, eu tenho uma filha, né? Eu já falei isso, especial, e muitas vezes a gente liga, não sabe como contar o problema para outra pessoa, aí a gente liga para um amigo e diz, rapaz, vamos sair, vamos conversar, tomar um refrigerante, um sorvete. Outro dia eu fiz isso, o cidadão me chamou para um botequim, que era pancada, né? Não tinha como ter diálogo ali, sabe? Era só a banda batendo, bum, 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 e eu querendo conversar com ele, eu digo, não era esse tipo de saída que eu queria. Mas eu também não tive coragem de dialogar, porque parece que ele também não estava muito aberto a um diálogo. Às vezes você precisa de alguém até para escutar você. Está muito difícil, né? Está muito difícil. E que aponta até um horizonte para a gente, porque, como eu disse, nós não somos senhores de verdade, de caminhos, de filosofias de vida, né? A gente, claro, procura ler, estudar para encontrar um melhor caminho da gente seguir. E se essa jornada, né, ela for compartilhada com o próximo, e tem que ser compartilhada, né, para que a gente consiga também ter essa boa ação perante a humanidade e a humanidade com a gente, ela será melhor ainda, né? Agora, ficar nas suas ilhas e também eleger grupos, né, como a gente elege, isso em todas as áreas, a gente tem na política, tem nas igrejas, né? Tem fechar, né? Fechar, cada um na sua ilha. Na bolha, na bolha. Na bolha. Você vai. Outro dia eu fui assistir um culto aqui na região norte da cidade, e o cidadão falava mais da oposição da igreja alheia do que o Deus que eu queria ouvir, que ele me apresentasse, né, o sermão. Esse tipo de discurso ele tem que parar. A gente tem que parar, aliás, de certificar as pessoas. As bolhas deixam as nossas reflexões, as nossas conversas muito rasas. Isso. Se você for ao pé da letra, né, nas doutrinas, tudo, né, ela fica muito complicada no mundo que exige da gente mais flexibilidade perante ao próximo, né? É um caminho difícil, João Maio. Eu admiro você nessa persistência, eu conheço a sua carreira, né? Eu sei o nível que você está, e olha, você não é por estar na sua frente, você é uma pessoa iluminada, eu digo não só para o Brasil, né, mas para o mundo, né? Você é uma das pessoas que eu tenho mais admiração hoje, nos seus estudos, mesmo nos seus textos, né, porque eles me ajudam a entender melhor o que é essa limitação que nós temos na vida, por que nós passamos, né, e isso é importante. Eu tenho uma grande admiração por você e acredito que você é um desses espíritos elevados que veio. Não. Como os outros que estão aqui, né? Foi o primeiro dado errado da nossa conversa. Não, a minha verdade sobre você, né? Pelo menos que, como você falou, é um ponto de vista meu, e isso... Te agradeço pela amizade, te agradeço pelo apoio que você tem nos dado. Essa sua luta, né? E o mais interessante,
ela vai ficar gravada nessa busca, né? Olha, tem alguém lá no século XXI que nasceu no século XX. Mas, na verdade, eu faço isso e outras pessoas fazem isso, e acho que você também faz isso. A gente, às vezes, não formaliza essa coisa na mente, não é? Mas todos nós fazemos para viver, né? Para viver e viver melhor. Esse trabalho que a gente faz aqui, que é um trabalho de formiguinha, é isso que sustenta a minha vida. Às vezes as pessoas... Um dia desse, uma pessoa que até um amigo comum, uma amiga comum nossa, aqui, eu vi, ela passou uma mensagem depois de muitos anos, disse, mas você continua aí. E era uma conversa com poucas pessoas, estava ao vivo, e estava com poucas pessoas, ali umas 10 pessoas, eu acho, menos. E ela, não sei se para me ajudar ou para me divertir ou se divertir, ela entrou e disse assim, tantos anos e você, e admiro sua persistência. Aí eu olhei ali, tinha 8 ou 9 pessoas, entendeu? Aí por que a gente faz isso? Por que você pode encarar um estudo que tem muita gente, porque o tema às vezes provoca, traz, porque bate com o interesse da pessoa, e você faz com a mesma alegria um tema onde apenas 8 pessoas se mostram interessadas? Porque, no meu caso, primeiro, isso diz respeito a uma integridade e também a minha sobrevivência. Sem a minha integridade, eu não sobreviveria bem, eu não viveria bem. Então, eu tenho que fazer aquilo que a minha consciência aprova, que as minhas crenças referendam. Eu sempre fiz isso. Agora, o meu papel hoje, diante das minhas crenças, é que elas evoluem, como acho que as crenças de todas as pessoas evoluem. O olhar que a gente tem, seja baseado em algo mais substancioso, como a filosofia, como ciência, com o seu método experimental, ou como uma crença, ou como a partir de uma revelação espiritual, isso também se dá dentro do trem da história, do movimento da história, e nós vamos refinando isso. Vamos passando. Eu continuo a ser o menino de fé que eu era quando tinha 10 anos de idade, 12 anos de idade. A minha fé tem aumentado até, mais ainda, não aumentou. Mas a maneira como eu exerço a minha fé, ela foi mudando. Na medida em que eu fui interagindo com pessoas, fui trabalhando, fui ralando, fui sofrendo, que o sofrimento ensina muito a gente também, né? Não podemos esquecer isso. Então, a gente vai refinando essas coisas e a gente pode chegar a 72 anos de idade fazendo as coisas com alegria e tendo uma alegria tão grande como essa da nossa conversa aqui. É interessante. Eu admiro muito o apóstolo Paulo, né? Principalmente a veia poética, a forma como ele escreveu. Paulo é fantástico. Fantástico, né? E eu, no passado, eu queria ser padre, Jomar, né? Eu sonhei em ser padre, mas talvez não tivesse a vocação, pelo menos não podia seguir dentro da igreja, né, casado. Sim. E nem cheguei a me ordenar. Mas eu sempre pedi a Deus, né, que me desse a capacidade de escrever alguma coisa que pudesse ajudar o próximo, como a gente vê você, a gente vê os evangelistas, né? E peço, vou lutar por isso até o fim, sabe, Jomar? Para que Deus ilumine. Eu digo, se me deu o dom de refletir, de escrever, ainda que de forma errada, eu não sei se a minha é tão certa. Não, é o seu talento. Mas não pode enterrar o talento, né? Mas que me dê essa oportunidade de fazer alguma coisa para a glória de Deus. Eu sou um homem também de muita fé. E mais ainda, o novo livro, né, que eu não trouxe aqui... Vamos falar dele agora. Ele está em processo de edição, né? Está com aqui a Offset Editora, Juninho, lá. E ele é um desafio, é uma experiência muito particular que vivi, de descrença, né? Eu cheguei à descrença total, não de Deus, mas do homem, né? Enquanto norteador de possibilidades de caminhos para a salvação.
E eu retorno nesse livro, ele é um livro pequeno, de 80 páginas, até por questões econômicas, né, porque imprimir hoje está muito caro. E eu tentei fazer. É considerável, dá para escrever muita coisa, sim. E 80, e aí eu retorno. A ideia é novamente não para esse regresso nostálgico do paraíso, né, que a gente perdeu, sabe? Mas como um gesto ousado de quem quer encontrar novamente o eixo da origem, que seria o indivisível Deus, né? Então eu retorno para ele, olha, parte das escolhas que fiz, e eu sou ciente disso, me levaram a essa realidade que eu vivo hoje, mas eu sou humilde de tentar dizer para ti, o Pai, Deus, né? Luz, o que nós chamamos de ser superior, eu sou humilde para dizer que eu não tenho mais como decidir minha vida. Eu queria colocar em tuas mãos, né, para que você me mostrasse as escolhas, né? Eu sou pequeno diante disso. E essa humildade, essas orações eu tenho feito diariamente, João Marcos. Agora, até saiu um livro agora há pouco, Café com Deus, né? Eu comecei a fazer de agosto para cá essas meditações, mas é uma conversa muito franca de mim com Deus. Eu acho que ele me escuta, eu não sei. Mas claro, tenho pedido claro. Mas eu tenho pedido que esse silêncio que habita, né, entre a palavra e a gente, né, tem alguma forma de conexão com Deus. Então, está mais em silêncio, né, de tentar escutar nesses elementos que a gente chama, que o silêncio proporciona, né, a voz de Deus ali, né, a orientação de Deus, né, ser humilde para isso e ter essa perspectiva de reaprender a ouvir e a ver e a decidir as escolhas perante aquele que nos deu a vida, né, que é a ideia de Deus. O novo livro é um pouco desse regresso. Ele desconstrói todas as narrativas humanas, elas são importantes para você viver e tudo, e se estabelecer, mas no final ele retoma a ideia de Deus no centro de tudo, né? Como poder absoluto, né? E reconhece que se a gente ficar indo nessa direção que a gente está indo, de fragilizar as verdades de cada um, né? Ou então colocar a verdade de 50 milhões sobre os outros 50 milhões de indivíduos em um país, ou num planeta como a gente está, né? A América decidindo de um lado, a China do outro, né? A Rússia. Quem diria que a Rússia com os Estados Unidos seriam aliados até agora há pouco, mas já se desaliar de novo contra a Ucrânia, né? Tenho pedido a Deus para iluminar, já que o dom que ele me deu foi o da escrita e da capacidade de pensar, que ele me deu o dom de criar algum tipo de linguagem, algum tipo de narrativa que possa ajudar o homem a evoluir e ir percorrendo esses caminhos em busca da verdade. De antemão, a verdade está em Deus, né? Então, Deus seria a resposta para a verdade que tanto nós nos procuramos, né? No fundo, buscar a verdade aqui na Terra seria muito primário para qualquer um. Então, Deus é a resposta, no meu sentido de fé, para tudo que nós procuramos como resposta para uma vida harmoniosa, de paz, de amor, né? Maravilha. De grande vida. Né? Olha, o que você está falando me toca muito o coração, porque, Guto, está batendo com o meu propósito de vida e com a maneira como eu conduzo a minha vida, principalmente nessa fase em que estou. Eu também já estou me encaminhando ali, já estou descendo a ladeira, né? Mas antes eu já pensava assim, só que agora isso é mais vivo dentro de mim, essa centralidade em Deus. Eu rememoro assim, rapidamente aquela amiga que ligou para mim, que passou uma mensagem dizendo: admiro sua persistência. Eu não sei se foi elogio, se foi ironia naquele momento, mas por que eu mantenho a alegria? Tenha o estudo centenas de pessoas, alguns a gente faz, tem centenas de pessoas, ou 10 pessoas, 8 pessoas, porque na verdade eu faço para Deus, em primeiro lugar. Isso eu descobri olhando a vida dos grandes místicos
dos grandes apóstolos em todas as tradições e dos grandes homens. Os heróis no campo social também, eles são movidos por essa fé na vida. Há determinados momentos em que eles estão sozinhos. A história de todo visionário, de todo herói, de todo homem que passa pela vida e deixa uma marca, é também uma história de vencer, né, a barreira que existe em relação ao novo. Então, você sempre começa e mantém aquela determinação. Há algo dentro de você que lhe diz, esta é a minha missão. E você faz aquilo, se oferece a Deus. Os grandes, desde os profetas, desde os grandes místicos do Oriente também, aquele que faz a jornada espiritual está confortável e tem consciência dela, o que ele faz é oferecido a Deus, a vida. Você pode não chamar de Deus, pode chamar a vida. Você oferece a vida, é a sua contribuição à vida. Se você ficar computando likes, você não vai fazer, possivelmente você vai ter uma chance muito grande de desistir nos primeiros passos, ok? No entanto, é essa fé e essa certeza de que há um centro na vida, há uma verdade, e essa verdade está em Deus, que nos leva a ter essa persistência e essa alegria, que não é um peso na vida da gente. Você deve sentir a mesma coisa. Não é um peso, é uma alegria. Né? Dentro do modelo da Lila, lá no Oriente, é uma brincadeira, é um jogo divino, é o agradável jogo divino da vida. Okay? Então, obrigado, viu? Obrigado também por essas considerações sobre o seu livro, seu novo livro, que elas me tocaram profundamente. Eu que agradeço, Jomar, esse espaço, ele é tão raro em nossas vidas, né? Um espaço de dialogar sobre a existência humana, né? Sobre a evolução humana, né? E sempre que aparece, a gente tem que aproveitar cada minuto que começa um diálogo como esse. Tem sido cada vez mais raro em nossas vidas, diálogos tão ricos e produtivos que nos tornem melhor, que ele foge, inclusive, da ideia de que nós vamos encontrar uma oração só dentro da igreja. Não, muitas vezes um diálogo como esse que nós tivemos aqui é uma forma de oração a Deus e das mais lindas, né? Porque ela é feita sem doutrinamento, ela é feita sem o discurso planejado, ela é feita do que nós entendemos como espírito, né? Que anuncia palavras, né? Para a glória de Deus, né? Então, ele não é articulado, nós não precisamos nos fantasiar de pastores, de pares, de tudo, para dizer que Deus está em nós. Aqui é Deus que se manifesta por meio dos nossos corpos, ainda que com dificuldades intelectuais, dificuldades físicas, materiais, mas Deus se manifesta nesse momento e tenta dizer que é possível, sim, percorrer um caminho em busca dessa verdade. Agora, ela só será nos revelada no tempo de Deus, né? Que é um tempo diferente do nosso, né? Talvez por isso que essa jornada de retorno da humanidade ela seja tão lenta e longa, né? E continuará sendo, até que um dia a gente tenha humildade suficiente de dizer, olha, até aqui eu pude ir, Deus. Agora é por sua conta, né? Eu deveria ter ido desde o princípio com o Senhor. Eu estou nessa aqui, eu disse, Deus, é por sua conta. Se for para mim estar escrevendo besteira, me tire esse dom. Agora, se eu puder evoluir, né, me acrescente ferramentas que eu possa escrever, que eu possa refletir melhor, que eu possa dialogar, ou até melhor, que eu possa me silenciar, que você diz muito mais coisas silenciando do que pregando ou falando. Certo? Aquele retiro do silêncio que você promove é uma maravilha, porque é um retiro de evolução humana. Né? E o silêncio está aí. Eu creio que Deus habita, né, entre o silêncio de uma palavra e outra, né? É aquilo que, quando a gente para, se manifesta nos nossos corações, nossas mentes, né? E que tenta dizer, eu estou aqui, sempre tive, a gente só esqueceu de continuar venerando ele, contemplando ele, né? Exato. Aquele que talvez nunca deixou de ser. Talvez não, ele nunca deixou de ser, né? Sem dúvida. Mas que nós esquecemos
de reconhecê-lo, né? Ao longo dos séculos, amém, né? Mas, Guto, muitíssimo obrigado. Quer dizer, você está à vontade para acrescentar outras coisas que eu não tenha perguntado. Eu gostaria, nessa conversa, te falei pouco antes, né? Eu gostaria também da gente fazer um cotejamento ali entre a noção de verdade idealista, que está lá em Kant, com também a noção dos filósofos materialistas, que entendem que a verdade vai sendo construída, né, a partir dos movimentos evolutivos, tal, mas não vai dar mais tempo, porque eu gosto das lives longas, não tenho o menor sentimento de culpa em fazer esses estudos, porque precisamos sim aprofundar, mas aí tem a questão também do tempo de quem está nos assistindo, e a gente tem que equalizar. E sem que haja falta de nada, porque o que nós abordamos aqui foi o essencial e que responde às principais perplexidades, dúvidas e ansiedades do homem atual na relação com esse tema tão profundo e tão central na vida, que é o tema da verdade. Então, muitíssimo obrigado. Fique à vontade para você acrescentar e também para se despedir dos nossos amigos. Eu queria agradecer pela oportunidade, João. Foi um daqueles encontros que a gente torce para não terminar, né? Mas todos os encontros começam, terminam, mas eu estou aí sempre à disposição. É sempre um prazer estar com a comunidade Sapiens, né? Eu sinto falta, sabe, João, desses encontros. Eu queria estar mais presente, mas a gente está tentando até repensar a vida, né? Recentemente eu estou criando a Academia Nômade de Filosofia, que ela pretende isso, sabe? Eu hoje estou aqui conversando com você, amanhã a gente pode estar numa livraria, né? E quem sabe a gente vai multiplicando esses amigos. Coloca aí o seu contato também, para que as pessoas possam entrar em contato com você. Diz aí o contato e depois a gente coloca a legenda. O meu contato é 98794-4431, e eu tenho ido sistematicamente na segunda-feira naquela livraria Leitura ali do Midway, né? Tem um café no segundo andar. Eu não tomo café porque está muito caro, né? Mas eu pego o livro, a moça deixa eu ler um livro, a prestação lá na área de filosofia e sociologia. Quem quiser partilhar esse momento, né, de diálogo, a gente tem uma mesa lá quadrada que o pessoal pode sentar e discutir, falar sobre a vida, falar que maravilha. Sobre isso que a gente falou aqui, né? A gente tem uma disposição e todos são bem-vindos, né? Qual é o dia da semana que você costuma ir? Eu estou lá na segunda-feira, sempre às 7 horas. Aí eu fico 1 hora só, 7 às 8. 7 da manhã. Isso. E aí, quando não aparece ninguém, eu fico conversando com o livro conversando comigo, os pensamentos de Deus no meio. 7 horas, 7 da noite, 19 horas, não é isso? 7 horas da noite. Estou lá, assim, eu vou na esperança que encontre um partilhante para conversar comigo e a gente conversa sobre tudo isso. Eu sinto falta dessa conversa entre amigos, uma conversa despolitizada, sem querer vencer o outro, né? Mas ajudar um ao outro, né? Exato. Nessa caminhada. Qualquer dia desse eu vou aparecer lá. Lá será muito enrolado, né? Tem até alguns amigos que reclamam assim, eu levo vida virtual o tempo inteiro, mas qualquer dia desse eu vou aparecer lá. Ou então você pode sugerir também, João. Você também pode sugerir, o partilhante ele pode sugerir um outro local, por exemplo, o Parque das Dunas, né? Um bom lugar para conversar. Tem um que prefere a praia, né? Onde ele quiser, a Academia Nômade de Filosofia está aí para voltar ao que a gente fazia há 5.000 anos atrás, conversar nas praças, né? Sobre a vida, sobre Deus, né? Isso é muito importante. Né? Fantástico, ideia fantástica. Nós vamos conversar depois, independente e ao lado da academia também, eu posso te garantir que você vai voltar, sim. Como você voltou agora, eu espero que você aceite o convite, o próximo convite que a gente fizer a você, porque você sempre acrescenta, né, a nossa comunidade quando você participa desses bate-papos conosco. Muitíssimo obrigado, amigo. Que Deus te abençoe. Obrigado.
Amém. Uma boa noite para todos. Obrigado pelo espaço. É muito bom estar aqui com vocês. E Deus nos abençoe e proteja sempre, né? E nos ilumine também em busca dessa verdade. Obrigado. E então, o que achou do nosso bate-papo? Coloque aqui embaixo seu comentário e enriqueça este debate com a sua opinião. Somos gratos a você por ter assistido ao nosso vídeo integralmente. E se você gostou, pedimos que expresse isso através de um like, o que instruirá o YouTube a levar adiante esse conteúdo. E também o faça compartilhando o link deste vídeo com seus familiares e amigos. Contamos com você para o nosso próximo estudo de espiritualidade e vida. E também em nossas meditações diárias do Círculo da Paz, a partir de meia-noite e 30, de segunda a sexta-feira. A partir de meia-noite e 30, de segunda a sexta. Na descrição deste vídeo, lá em cima, na descrição deste vídeo, também aqui embaixo, você encontrará os links que o levarão às atividades regulares do Sapiens, inclusive à nossa ação social Cuidadores de Francisco. Gratidão imensa. O Senhor de Francisco nos abençoe e nos guarde.